Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo nessa terça-feira de carnaval, depois de não sei quantos dias sem fazer vídeo, né? Fortaleza venceu no último sábado o Ferroviário por 2-0. A gente tá com a classificação para a final bem encaminhada, jogo da volta sábado que vem, né? Mando do Fortaleza no PV, Fortaleza já anunciou, inclusive, que vai ser no PV o jogo da volta. Fortaleza joga pela vantagem, né? Se perder de 1-0, classifica para a final ainda. Mas o assunto aqui não é esse, então deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Tirei esses dias assim, de folga aí do carnaval, mas voltando já, né, terça-feira, e a gente volta com as atividades normais pro resto dos dias aí, trazendo um vídeo todos os dias, né? Muito se falou, desde sábado inclusive, que o Boca Juniors quer o Barreiro. A gente desespera logo, por quê? A gente se desespera para o momento atual, né? Para as próximas 3 semanas, afinal de contas, a inscrição para o Campeonato Cearense encerrou na última sexta-feira e o Fortaleza só inscreveu o GB como atacante, centroavante reserva, e temos o Kaique, né, que já estava aqui no ano passado, para completar aí essa zona ofensiva do Fortaleza, né? Então perder o Barreiro hoje significaria ir para as finais do Campeonato Cearense sem um camisa 9, né? O GB é um jovem jogador, nem sequer estreou pelo Fortaleza ainda, e de repente você imaginar que o GB é o homem-gol para o Fortaleza disputar as finais do Campeonato Cearense. Gera um certo temor, né? Por outro lado, seriam apenas esses 2 jogos, né? Porque aí o Fortaleza já poderia, isso aqui eu estou simulando, né? O Fortaleza já poderia anunciar um outro centroavante, inscrever ele para jogar a Copa do Brasil e, consequentemente, a Copa do Nordeste e a Série B. Então, para os 2 jogos da final, não teríamos o Barreiro, teríamos o GB. Isso é o que todo mundo lamenta e se preocupa. Mas vamos aos fatos, né? O Fortaleza anunciou o Barreiro como seu atacante no dia 8 de julho de 2025. Naquele dia, o Fortaleza anunciou que comprou o jogador por 1,8 milhão de dólares. 1 milhão e 800 mil dólares por 50% do jogador. Naquele dia específico, o dólar estava 5,46. Então, 1,8 vezes 5,46 o Fortaleza pagou, ou comprou, né? Pagar é diferente de comprar, né? Porque se compra, você compra parcelado. Pagar é que você pagou no Paybuff, né? Então o Fortaleza comprou o Barreiro por 9 milhões e 828 mil reais. Talvez arredondaram para 10, né? Então, mas vamos, 9,8 milhão o Fortaleza comprou o Barreiro em julho de 2028. O Barreiro vinha de uma péssima fase no River, né? Porque ele jogou no River e não fez nenhum gol. Ele vinha queimado, tanto que o River emprestou ele para a Arábia e lá também não foi bem. Então ele chegou no Fortaleza super em baixa, né? Ele não tinha feito a campanha que ele tinha feito no São Lourenço, o que credenciou aí para o River, né? Enfim, ele não estava em boa fase. Começou no Fortaleza, também não em boa fase. Perdeu pênalti contra o Mirassol, perdeu o gol feito contra o Sport, foi contra o Vitória, não lembro. Ou seja, o Barreiro estava sendo vaiado, xingado, todo mundo com ódio dele. E aí ele começou a fazer gol. Fazer gol. Foi gol todo jogo, menino. E a gente quase escapa por conta do Barreiro. Tanto que ele terminou em alta. Terminou todo mundo querendo que ele ficasse e tudo mais. E eu lembro lá no começo aqui desse canal que eu falava que o Fortaleza trabalhava com a hipótese de montar um time em torno dele. Ele tem um salário alto, certo? O salário do Barreiro é um salário alto para uma Série B. É um salário nível Série A, né? Mas o Fortaleza entendia que valia a pena contar com ele. Então a gente vai montar aqui o time para adaptar o Barreiro à nossa realidade. Continuando com os fatos. A proposta que surgiu na imprensa é que o Boca ofereceu 3 milhões de dólares. Fortaleza tem 50%. Fortaleza teria 1,5 milhão de dólares, certo? A cotação de hoje é 5,22. Ou seja, se o Fortaleza vendesse hoje por 3 milhões de dólares, o Fortaleza ia ficar com 7 milhões e 800. Não faz sentido, certo? O cara chegou em baixa, eu paguei 9,8. O cara se destacou ao ponto do Boca querer comprar e eu vou vender por 7,8, vou perder 2 milhões. Não faz sentido, certo? Não faz sentido. E o Fortaleza quer a multa.
A multa do Barreiro é 5 milhões de dólares. Certo? 5 milhões de dólares. E o Fortaleza tem direito a 2 milhões e meio de dólares. Então, se ele for vendido a 2 milhões e meio de dólares, hoje dá mais ou menos 13 milhões de reais. Já melhor, né? Já é melhor do que 7. O dobro, quase, né? Então, o Fortaleza, ele não tem interesse em vender o Barreiro por 3 milhões de dólares, não, certo? Porque aí ele perderia dinheiro. Por outro lado, o Fortaleza vive uma pressão financeira. O Fortaleza hoje tem 6 jogadores que não estão jogando e que, somando o salário dos 6 jogadores, dá mais de 2 milhões de reais. João Ricardo, que vai pro Corinthians, mas tá aqui ainda, tá recebendo salário. Elton Leite, Kusevich, Diogo Barbosa, Tobias Figueiredo e o Rosseto. Somando o salário desses 6, dá mais de 2 milhões todo mês, meu amigo. Hoje é 17, daqui a 3 dias, dia 20, pinga de novo. Mais 2 e tanto. Mais 2 e tanto, certo? Então o Fortaleza tá numa situação que, se esse dinheiro do Barreiro, né, for perto ali do que ele pagou ano passado, perto dos 9, perto dos 10, talvez o Fortaleza ceda. Por quê? Porque o Fortaleza tá sem dinheiro, certo? E a depender do que o Boca fizer, eu dou aqui metade à vista e tal, porque o Fortaleza precisa urgentemente se livrar desses 6 jogadores que estão ganhando salário sem jogar, esses 6 aqui, que o Fortaleza não consegue dar um rumo a eles. O Fortaleza não consegue emprestar, o Fortaleza não consegue vender, o Fortaleza não consegue desfazer. E esses 6 estão, tirando o João Ricardo, que já está resolvido a vida dele, mas ainda está aqui, estão atrapalhando tudo. Então, a minha opinião, o Fortaleza não vai vender o Barreiro por menos de 4 milhões e meio, entendeu? 4 e pouco. Não acho que o Fortaleza venda por menos que isso, porque não faz sentido o Fortaleza vender por menos do que comprou. Não faz sentido nenhum. E o grande desafio é se livrar desses 6 pés de rato que estão... 6 não, né? João Ricardo não é pé de rato não, mas... desses 5 pés de rato que estão lá enchendo a folha, né? Precisa urgentemente se desfazer desses 6. Parar de pagar salário para esses 6. E dar, por fim, um respiro. Porque os jogadores que estão no elenco, treinando, jogando, sendo relacionados, essa folha tá ok. Certo? Essa folha é totalmente viável. O que não é viável são esses 6. Esses 6 dá mais de 2 milhões. Então imagina o respiro quando tirar esses 6. Porque quando esses 6 saírem, realmente aí acho que o Fortaleza conseguiu equilibrar completamente a folha de pagamento. Grande salário ainda tem o Barreiro e o Pochettino. São os grandes salários que tem no elenco, mas o Fortaleza estava à disposição de mantê-los, né? Esses 6 que não estão à disposição. Esses 6 o Fortaleza não conta mais com eles. Mas ainda paga o salário. Então, essa questão de equilibrar, não equilibrar, se o Fortaleza resolver vender o Barreiro nessa reta final do Campeonato Cearense, ele não teria o camisa 9 só para a final, né? O jogo mais importante do campeonato não teria o seu centroavante, seria o GB. Por outro lado, receberia dinheiro, daria para pagar a folha, respirar e buscar um camisa 9 para jogar a Série B, né? Que tem muita opção no mercado. Tem muito jogador bom disputando o Campeonato Paulista ou os outros estaduais que ficarão disponíveis daqui a pouco para jogar a Série B. Ou talvez um acordo com o Boca do tipo, eu te vendo por tanto, mas eu só libero ele no tal dia de março, né? Logo após a final do Campeonato Cearense, aqui a gente disponibiliza o jogador. Não sei, né? Mas uma coisa é certa, o Fortaleza não vai vender por 3 milhões de dólares. Então, se a proposta do Boca foi essa, não vai sair, tá bom? E é isso, gostou do conteúdo aqui? Se inscreva, eu tô meio gripado, né? Se inscreva, deixa o like, compartilhe, tá bom? E outra coisa muito importante, faça um membro, ajude a fortalecer aqui o trabalho do canal, certo? A gente tem um grupo de WhatsApp, é muito legal o grupo, então, mais uma vez, fica o convite, faz um membro, vem pro grupo, tamo junto, um abraço, até a próxima.